Bem-vindos à continuação da nossa prática aqui de Data Science utilizando o Python. Na última aula, aqui no nosso Google Colab, nós puxamos a nossa base, né? E fizemos aqui a leitura, a interpretação, né, de algumas informações que eram relevantes, né? Então, a gente puxou a tabela, entendemos as linhas que estavam em branco, e aí nós conseguimos dropar, né, as colunas que não tinham interesse, enfim. Vamos ver agora a relação entre os clientes que estão efetivamente cadastrados na base e os que cancelaram o cartão, para ver se realmente não tem um número bom, né? Às vezes o seu chefe pode estar exagerando, às vezes, sei lá, tem 98% de clientes ativos e 2% cancelado, ele acha que 2% é muito. Então, mesmo se a pessoa estiver errada, você tem que informar por que ela estaria dando bases que sejam relevantes a ela sobre essas informações, né? Será que realmente tem muitos cancelados? Será que eu tenho poucos cancelados? Então, vamos analisar isso agora. Para isso, eu vou criar aqui uma nova linha de código e eu vou criar uma variável que vai chamar quantidade categoria. E ela vai receber, eu quero contar na minha tabela a minha coluna categoria, que é a coluna que fala se as pessoas são clientes ativos ou cancelados. Então eu coloco sempre aqui de que tabela eu quero, qual é a coluna que eu quero, ponto, o que eu quero dessa coluna. Eu quero que ele conte os valores. Então, value counts. Eu quero contar os valores. Então, eu vou criar uma variável aqui, quantidade categoria, que vai acessar a coluna, categoria da minha tabela, e contar os valores. E aí eu vou dar um display, ou poderia ser um print, né, da minha variável quantidade de categoria. Lembrando de sempre você escrever da mesma forma, né? Então, turma, quando eu vejo aqui, ó, eu tenho 8.499 clientes ativos, 1.627 clientes que cancelaram. Realmente eu tenho aqui um número bem grande, né, de cancelamentos de cartão. Será que realmente na porcentagem isso significa muitas pessoas? Eu estou vendo aqui o número absoluto, mas percentualmente quanto que isso representa em relação ao todo, né? Para isso eu poderia normalizar meus dados, né? O que é normalizar o dado? É você mostrar do todo quantos por cento que aquilo lá representa. Então, para isso, eu vou criar uma nova variável que vai chamar quantidade categoria percentual, chamar de pers. Então, quantidade categoria pers é o nome que eu vou dar. Vai ser a mesma fórmula de cima, então ele vai pegar a coluna categoria lá da minha tabela e vai contar os valores, só que agora eu quero que ele traga esses valores normalizados. O que é normalizar? É mostrar como uma porcentagem, uma parte em relação ao todo. Então eu vou colocar aqui normalize igual true, porque normalize é um booleano, né? É ligado, desligado, verdadeiro, falso. Então eu quero que ele ligue a normalização dos dados, ou seja, compare com o todo e traga as porcentagens e não os números absolutos. E agora eu vou fazer então o display para exibir essa variável que eu criei de quantidade, categoria, percentual, pers. Então eu quero que ele traga aqui para mim o valor percentual dos dados. Então eu tenho aqui que 83% são clientes ativos e 16% são clientes que cancelaram. Então, realmente, eu tenho um número interessante aí, um número grande de cancelamentos, né? Só que agora a gente tem que entender, então, por que esses clientes estão cancelando e por que eles estão fidelizando. Então, eu já fiz a análise de dados, eu vi que eu tenho uma grande quantidade de clientes aqui que cancelaram os meus cartões. Agora, vamos entender por que isso está ocorrendo, né? Para isso, eu posso exibir isso como um gráfico de histograma. Um gráfico de histograma é como um gráfico de barra, só que as barras ficam mais de colunas, né? Só que elas ficam mais juntinhas, o que me facilita que eu veja uma curva de tendência. Então, para fazer um gráfico de histograma, eu vou importar uma biblioteca que chama Plotly Express. Então, para você importar uma biblioteca no Python, você dá o comando import, e aí você põe aqui Plotly Express as px, porque eu quero importar minha biblioteca Plotly Express como
PX. Então eu quero chamar essa biblioteca de PX. Então quando eu dou um play, o Python ele já importou aqui a minha biblioteca, o Plotly Express. Agora eu quero gerar um gráfico a partir dela. Então vou criar uma variável gráfico que vai acessar o PX, o Plotly Express. Eu quero que ele chame um histograma. Então vou colocar histogram, e eu vou passar alguns argumentos. Primeiro, de qual tabela que eu quero que ele gere o gráfico? Da minha variável tabela, vírgula. O eixo X são as colunas. De que coluna que eu quero que ele puxe o gráfico? Então o eixo X é a coluna, porque as colunas estão dispostas horizontalmente. Eu quero que ele gere um gráfico da coluna de idade. Então X igual idade. Quando eu der o play agora, ele vai gerar o gráfico, mas não vai exibir ainda. Ó. Então ele importou a biblioteca, gerou o gráfico. Se eu der o gráfico .show, eu vou exibir o meu gráfico gerado. Então ele vai criar para mim um histograma da coluna de idade. Então eu consigo ver aqui, ó, as idades e o número de pessoas, ó. 490 tem 46 anos, 47 479. Aqui, se eu clicar e arrastar, eu consigo fazer um zoom e olhar mais detalhadamente, ou dar 2 cliques e ver o gráfico inteiro. Então eu exibi o gráfico aqui para mim. Só que eu só estou vendo o número de pessoas por idade, né? Eu queria ver a relação entre os cancelados e ativos. Que isso não é a minha coluna de categoria, né? A categoria que fala se é cliente ativo ou cancelado. Então eu posso fazer o quê? Eu quero pintar essas colunas de acordo com a minha coluna categoria. Então eu vou colocar mais um argumento aqui, color, igual, e vou falar que ele vai pintar de acordo com a categoria. E se eu fizer isso, ó, agora ele vai trazer para mim cada idade, só que ele vai demonstrar para mim a quantidade de pessoas que eu tenho canceladas, né, que cancelaram o cartão, e a quantidade de pessoas que na realidade estão ativas. Então agora eu consigo visualizar. Beleza. Eu fiz isso para a coluna de idade. Eu deveria fazer essa linha, um para cada coluna, né? Então copiar essa linha, fazer gráfico 2 para a coluna de sexo, outro para a coluna de categoria. Só que daria muito trabalho. Então, eu vou mostrar uma estrutura do Python que chama for. Eu vou colocar um hashtag aqui e um hashtag aqui, só para ignorar esse código. Quando você põe uma hashtag no código, ele vira um comentário. Então, só vou ignorar, porque agora ele não vai mais processar esse código, só para eu explicar para vocês o que é estrutura for. Quando você tem uma estrutura for no Python, você diz que para cada elemento de um conjunto, você quer que ele aplique algo. Então ele vai fazer repetidamente o processo para cada elemento do conjunto. Então, por exemplo, eu quero falar que for coluna, para cada coluna da minha tabela, in tabela, aqui eu coloquei coluna, porque para cada elemento da variável tabela. O que é o elemento da tabela? É a coluna, né? Então essa variável que eu coloquei aqui. Para cada coluna na tabela, 2 pontos, e eu coloco o que eu quero que ele faça. Então, se eu falar que ele vai printar a própria coluna, ele vai trazer para mim o nome da coluna. Então, para cada coluna na tabela, eu quero que ele printe a coluna. Quando eu faço isso, ele traz para mim uma lista de colunas. Por quê? Porque ele varreu a minha tabela e para cada coluna ele colocou o nome dela aqui. Então, para cada coluna na tabela, eu quero que ele traga a minha coluna. Então, é isso que é a estrutura for. A gente vai usar, então, ela para gerar os gráficos para todas as colunas, agora que a gente entendeu para que ela serve. Então, lembrando, essa estrutura está dentro do for, então tem que dar indentado, tem que estar um pouquinho mais para o lado aqui. Ó. Então, a questão é, para cada coluna na tabela, eu quero que ele crie uma variável gráfico que chame do Plotly Express o histograma para a minha tabela. Para qual coluna? Agora, no X, eu não vou referenciar a coluna aqui dentro. Eu vou colocar a variável coluna, fora de aspas, porque variável não vai entre aspas, né? E aí ele vai, então, percorrer para cada coluna da tabela, ele vai gerar um gráfico de histograma para a minha tabela desse X coluna, pintando a cor da categoria. E aí ele vai mostrar o gráfico. Quando eu der o play,
ele vai gerar aqui um gráfico, então, para cada coluna da minha base, o que vai facilitar com que agora a gente possa ter os gráficos prontos para poder fazer a análise, né? Ele vai levar um tempinho e está aqui, ó. Ele está gerando os gráficos, ó, ele faz uma barra de rolagem interna aqui, ó, que ele gerou um gráfico para cada uma das 20 colunas da minha tabela. Agora é questão de eu dar uma olhada, analisar esses gráficos aqui e ver qual seria a solução, né? Porque que estão ocorrendo esses cancelamentos de cartões, né? Como que eu poderia resolver, né? Então é isso aí, turma. Muito obrigado. A gente se vê na terceira parte, parte final dessa primeiro exercício prático, né? Para a gente fazer a análise, para entender os motivos dos cancelamentos dos cartões. Até mais.